Pois bem, irmãos, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versos 3 ao verso 16. 1 Timóteo 3, 6, verso 3, 16. Vou procurar falar com calma que eu estou me atrapalhando nas palavras, na pressa de não fazer vídeo longo. A palavra do apóstolo Paulo a seu discípulo Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Messias Jesus, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Dos tais, afasta-te. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Palavra de Deus do apóstolo Paulo a seu discípulo Timóteo. Pois bem, no último vídeo nós estivemos falando sobre o avanço até chegarmos ao século XV. O século XV, se olharmos para ele com atenção, é um período importante. Nós, crentes simples, que chegamos na igreja, passamos pela escola dominical, frequentando a escola dominical domingo, depois indo para casa, voltando ao culto à noite, e assim até chega a época do nosso batismo, quando somos mergulhados naquele tanque da água da Sedai, né? De água da Sedai. Nós aprendemos apenas um pouco sobre reforma protestante, isso bem floreada, mostrando o herói Lutero, homem convertido, agora homem de Deus, que teve os seus olhos abertos pelo Espírito Santo e blá, 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 blá. Mas se nós nos voltarmos para o século XV, nós vamos ver que de 1400 a 1550, muitas coisas importantes estavam acontecendo no mundo. Em vídeos anteriores eu falei do século XIX, né? Do século XIX. Ali a grande efervescência, porque a partir de 1500, vários homens doutos no grego, no latim, e alguns deles também no hebraico, escreveram o seu próprio Novo Testamento, usando manuscritos escolhidos por si mesmos, né? Existem milhões e milhões de manuscritos. Por manuscritos eu estou me referindo a todo o material acessível. Não sei se ainda tem papiros, eu acho que tem papiros ainda, em estado muito degradado, porque é papel. Imaginem um papel que durou 3.000 anos, hoje 2.500 anos, ou 1.800 anos. Difícil, mas às vezes as condições climáticas, alguns apontam milagre nisso aí. Não, foi milagre, foi providência de Deus. Eu prefiro não olhar por esse lado, porque você vai ver às vezes o documento e ele não corresponde aos conceitos de inspirado, de parte daquilo que nós temos como escritura sagrada. Não vou nem falar em cânon, nem
Nem vou tocar nesse assunto de cânon, porque isso aí seria assunto para outra série de vídeo, e aí nós falaríamos a respeito dos prós e dos contras desse conceito de cânon, né? Então, nós estivemos falando, eu me lembro, eu estive revendo aqui o final do último vídeo, em 1453, uma região, hoje conhecida como a região da Turquia, era dominada pelo pessoal de Constantinopla, né? E o Império Otomano vivia em guerra contra o domínio, as regiões sob domínio cristão. E se eu não me engano, eu já falei, senão eu terei que falar em outro vídeo, que eu preciso recapitular isso na minha cabecinha. Que a região de Constantinopla, se eu não me engano, era chamada de a capital Anatólia na época, né? Tinha um papel importante, um papel militar estratégico importante, que tinha total poder sobre um trecho de mar muito estreito que fazia ligação entre o mar e as regiões das costas dos países da Europa, Itália, França, enfim, e até do Oriente Médio. Então, quem dominasse aquilo ali estava exercendo um poder muito grande. E o sultão Mehmed II, que era o sultão na época, ouviu falar dos canhões produzidos na Espanha, canhões que lançavam bolas de pedra, alguns dizem de pedra. O ferro já era possível confeccionar, e não sei se uma bola lapidada em granito, por mais que fosse forte esse granito, impactando-se contra uma muralha, ele causaria o efeito necessário contra uma muralha como a muralha de Constantinopla. Mas vamos deixar em aberto isso. A verdade é que Mehmed II, o sultão, adquiriu alguns canhões, bombardeou as muralhas de Constantinopla, que estava sitiada já há muito tempo, portanto a situação já não era fácil. E, enfim, para resumirmos este trecho da história do século XV, 1400 a 1500, porque é nesse período também que vai acontecer a tal da Reforma Protestante, né? Então, Constantinopla caiu. Eu cito este fato para lembrar aos amigos, espectadores, que o mundo nunca é esse meu umbiguinho. A Bíblia, os teólogos, os eruditos ali na Inglaterra e na Alemanha, e a igreja muito forte, a luta de Calvino e de Zwinglio. Né? O mundo nunca é isso. E o que se tornou isso aqui, está no meio deste conflito todo, está dentro deste caldeirão. Mas vida que segue, chegamos ao século XVIII, a partir do processo iluminista, né? E do processo humanista que antecede o iluminismo e vai além do iluminismo, né? Até os dias de hoje, está trazendo liberdade, dando coragem a pessoas que se levantem e expressem sua opinião a respeito da vida, a respeito do ser humano, dos seus direitos, do seu lugar no universo, a respeito de Deus, do seu papel, de como nós devemos aceitar a vontade de Deus. E começa a surgir
assuntos como a vontade humana e a soberania de Deus, e assim vai até que no século XVIII chega-se a congressos, a trabalhos em grandes universidades como Oxford, por exemplo, na Inglaterra, onde homens como Westcott e Hort, né? Eu lembro sempre que eu não falo uma sílaba de inglês, então se a pronúncia não está boa, irmão, leva isso em consideração por misericórdia, tá bom? Mas entenda o importante, o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo, para quem eu estou apontando e sobre o que eu estou chamando a atenção. Eles vão ser o ápice da alta crítica na Bíblia, alta crítica literária voltada para as Escrituras Sagradas. Até então a igreja como se conhece, fosse a igreja romana, fosse os setores mais minoritários, o termo protestante não cabia aí, havia a corrente menonita, depois vieram os puritanos e tinham os anabatistas, enfim, mas havia grupos que não concordavam com o catolicismo romano, mas isso eram grupos de pessoas que estavam aqui e ali, não chegavam a ser uma força representativa contra a qual combatesse o Império Romano. Principalmente durante a chamada terrível Santa Inquisição. Mas mesmo após o fim da chamada Santa Inquisição, essas pessoas usavam uma Bíblia que ficou conhecida como o texto majoritário. Do texto majoritário, houve uma espécie, vamos falar aqui em linguagem que possamos entender, depuração, para chegarmos ao que foi classificado como texto receptus, ou texto recebido. O rei Tiago da Inglaterra nomeou os seus melhores eruditos no seu reino e pediu que fizesse uma Bíblia que fosse a Bíblia oficial, conhecida como a autorizada, que ficou conhecida como a Bíblia King James, que até 4 ou 5 anos no máximo, sequer era permitido ser traduzida literalmente para outro idioma. Quem quisesse tinha que comprá-la no idioma inglês, em inglês principalmente britânico, mas também no inglês norte-americano. Muito bem. Então, o que acontece a partir daí? Acontece uma série de fatores que precisam ser destacados. Alguns deles nós não conseguiremos ver ainda nesse vídeo. Após esse processo, aonde foi apresentado ao mundo um texto conhecido como texto eclético, o texto da alta crítica, um texto dito pelos seus defensores como um texto depurado, um texto rebuscado, aquilo que se chegou como o mais próximo dos originais gregos dos apóstolos, se você acredita nisso e que se acredita que Deus tenha misericórdia de tua alma. Muito bem. A partir daí, um clima de união começou a surgir sem que isso fosse exatamente falado. Então, por volta do final do século XIX, 1890 ou 1890 e alguma coisa, começou-se um trabalho de uma tentativa de unificação das igrejas. Pensar em um conselho de igreja, um conselho mundial de igreja, para que se cumprisse a palavra do Senhor Jesus, diziam eles, que foi dita em João 17, se eu não me engano, João 17, 21, deixa eu confirmar aqui, se for possível, que eu não separei esse texto não.
Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho... tá, entendi, é a oração de Jesus, né? Mas o versículo... O versículo é o versículo no finalzinho da chamada oração sacerdotal. É o versículo 21, 17 e 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles pegaram por base esse versículo de João 17, 21 e falaram, vamos criar um concílio de igrejas. Afinal de contas, todos nós defendemos o evangelho, todos nós defendemos que o sacrifício do Senhor no Calvário nos proporciona o perdão do pecado e nos proporciona a salvação. Então, para que essa divisão? Vamos começar a trabalhar. A obra não é pequena, o trabalho não é fácil e nem será a curto prazo, mas nós precisamos trabalhar para que todas as denominações, para que crentes de todas as convicções evangélicas convirjam em um só corpo. Isso veio a ser chamado de ecumenismo. Agora, é interessante que nesse conceito de unidade, nesse conceito de ecumenismo, eles querem que eu abra mão da verdade da palavra e não eles abram mão das heresias deles. Vou citar exemplos. O católico quer que eu aceite que Maria é salvadora acima de Jesus. E não que eu diga que isso é uma idolatria, e idolatria, segundo as Escrituras, também é feitiçaria. O kardecista quer que eu aceite a doutrina da reencarnação, segundo eles, na interpretação de Allan Kardec, que era um boçal em termos de escrituras. E eu falo isso não para ofender, eu falo isso porque li e vi. Um ignorante a respeito de Bíblia. E ele fez a sua interpretação do Evangelho. E achou, segundo ele, várias evidências da doutrina da reencarnação. Mas não que eu diga que isso é uma doutrina segundo Satanás. Então é sempre assim. O ecumenismo é bom, desde que você concorde conosco e a gente não tenha que aceitar o que você pensa, nem como você entende a palavra de Deus. Ou dizendo de outra maneira mais objetiva e precisa, que você pregue e entenda a Bíblia como ela se pronuncia. Aí, é claro, a coisa desandou, né? Até recentemente desandou. Mais recentemente, a igreja contemporânea, ela quer tanto o ecumenismo. Isso é tão bom, nós vamos se abraçar, nós vamos ser um só. Desde que você diga, você gay vai entrar no céu de bracinho dado comigo. Não vai, não. Você vai para o lago de fogo. A não ser que você se arrependa e abandone as suas práticas homossexuais. Então é sempre assim. Isso nada mais é do que uma agressão à palavra de Deus, uma agressão às verdades das Escrituras.
Isso nada mais é do que uma tentativa de se jogar no lixo o conceito de sã doutrina e adotar os conceitos e os valores de todas as outras religiões, todas, para que a gente cante a musiguinha Hare Krishna, né? Como um hino universal dos cristãos. Então, eu fiz um acesso à internet e constatei que esse processo, esse projeto do Conselho Mundial de Igrejas era para ter sido inaugurado por volta de 1916 ou 1920 e pouco. 1916 começou os trabalhos, em 1924, se eu não me engano, mas foi suspenso pela explosão da Segunda Guerra Mundial, né? A Igreja Católica, segundo esse texto que eu peguei na Wikipédia, a Igreja Católica não faz parte da organização, mas mantém laços estreitos com o Conselho Mundial de Igrejas, o que ficou demonstrado por ocasião do encontro do Papa Francisco com líderes do Conselho Mundial de Igreja em 2018. Desde 1965, o grupo de trabalho conjunto da Igreja Católica Romana e do Conselho Mundial de Igrejas se reúne anualmente. Os católicos romanos participam com direitos a voto da Comissão de Missão Mundial de Evangelização do Conselho Mundial de Igrejas, com o apoio financeiro do Vaticano. Um professor católico romano faz parte do corpo docente do Instituto Ecumênico, em português, Celebocei, não sei a pronúncia. Então nós temos aí o desenrolar do processo da chamada alta crítica, que começou a ser trabalhada a partir do século XVIII, 1700 e pouco, e no século XIX, 1983 a 1989, se eu não me engano, ou 1890, não, acho que é 1890, ficou definido a Bíblia que todas as igrejas sérias evangélicas, as quais foram seguidas também por linhas católicas romanas, a editora Vozes, que não sei se ainda está publicando Bíblias, mas chegou a publicar a Bíblia, a Paulus, né? A Paulinas, se eu não me engano, é a detentora dos direitos autorais da Bíblia, a Ave Maria. Então, e por fim, a partir da década de 80, se eu não me engano, início da década de 80, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, sediada, se eu não me engano, em Nova York, que se orgulhava em dizer que a sua tradução era feita por eruditos próprios deles, adotou a crítica à Bíblia, a Bíblia oriunda da crítica literária de Westcott e Hort. Nós vamos estar vendo tudo isso. Pois bem, irmãos, o importante que eu quero destacar nesse vídeo é que, a partir daí, a Bíblia deixou de ser o livro dos crentes. Aí entramos no século XX. No iniciozinho do século XX, explode um fenômeno conhecido como o fenômeno avivacionista evangélico,
logo em seguida chamado de Pentecostes, o pentecostalismo. E então os crentes começaram a ganhar mais notoriedade. Pessoas que buscavam mais a face do Senhor nas suas igrejas, chamadas de renovadas, apresentavam na sua comunidade manifestações do Espírito Santo de Deus, com expulsão de demônios, cura de enfermidades, muitas conversões, algumas verdadeiras. E eu me lembro que eu, ainda muito pequeno, com 8 anos de idade, tinha muita vergonha de ir para a igreja com minha mãe me arrastando pelo braço, né? Quando a gente passava perto dos garotos, tudo, lá vai o Bíblia, lá vai o Aleluia, e lá o Bíblia. Quando chegava para a gente, para conversando, assim, com o caso, você é Bíblia? Perguntavam assim para mim, você é Bíblia? Não é você é crente, você é evangélico, como é hoje, né? E a gente, às vezes, não, eu não, quem é minha mãe? Vamos falar a verdade, né? Não, é minha mãe que ela me leva junto, eu tenho que ir. Ela me leva à força, eu tenho que ir. Mas a pergunta era essa, por quê? Porque ser crente era coisa de gente burra, de gente tosca. Isso agora, nos anos 60 do século XX. A partir do final dos anos 70 para o início dos anos 80, nós ainda tínhamos Bíblias que tinham características. Eu vou pedir licença aos irmãos e vou pegar uma aqui para fazer apenas uma demonstração de uma das características. Eu acho que eu já mostrei essa Bíblia aqui. Essa capa não é original, essa capa eu mandei fazer. Ela é uma edição produzida em Nova York para crentes brasileiros de língua portuguesa, ou seja, que não falavam inglês, em Nova York. É baseada na Almeida, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. É a mesma tradução da Trinitariana Fiel. Então, nós podíamos observar, até no final dos anos 70 para início dos anos 80, eu vou pegar aqui logo de cara uma palavrinha aqui, essa palavrinha como aqui, vê se dá para os irmãos ver. Ela está em itálico. E as Bíblias eram cheias de itálicos, né? Verso 11 de Êxodo 28, 11. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos com 2 L's, né? Essa Bíblia é antiga, é muito antiga. Olha como ela escreve o nome de Jó. Job, né? A Epístola aos Efésios, né? Epístola aos Efésios. Isso nós estamos mostrando uma Bíblia dos anos 50, dos anos 60, 70. Eis como era grafado Efésios. Ainda. Nessa Bíblia, por exemplo, você encontrava muitos itálicos. Hoje as Bíblias, nem falam a verdade, falam que dirá permitir itálicos. O que significava esses itálicos? O escriba, quando pegava o manuscrito, fosse um escriba da Nova Aliança, da Brit Hadashah, ou seja, do Novo Testamento, assim como o escriba do Antigo Testamento, ele tinha lá o manuscrito antigo, a cópia muito antiga,
que foi encontrada ou era guardada, e ela já carcomida pelo mofo ou por um bichinho, uma traça, comeu parte de uma palavra ou um trecho de uma palavra inteira ou duas palavras. O escriba ou o rabino, ele tinha que consagrar, tá? Ao fazer esse trabalho de cópia, ele se consagrava, ele jejuava, ele separava canetas especiais, tinta especial, principalmente os rabinos judeus. E ele tinha, por convicção de fé, crer que estava recebendo de Deus, que palavra deveria ser colocada ali, qual a palavra estaria ali que fora comida pelo mofo ou pela traça. Então, por uma questão de honestidade, de santidade, por uma questão de lisura, o biblista colocava essas palavras em itálicos, para você ver como que as coisas vão mudando. Anos 80, explode o fenômeno chamado fenômeno gospel. Qual é a moda? A moda é ser crente. Você é crente, eu sirvo ao Senhor. Gente, meninas trabalhando na loja lá, arrumando as prateleiras da loja americana e cantando hinos, que agora nem mudou ainda a palavra, chamava o canto da cantora tal ou do cantor tal lá, hino, cantando um hino de crente, uma música de crente. Crentes eram preferidos para ser contratados em algumas empresas, porque se sabia que o crente não mentia. Roubar, então, nem pensar. Mas você vai percebendo que em meio a tudo isso, um processo de deterioração das escrituras, de banalização da palavra como a escritura sagrada, está acontecendo, vem acontecendo. Começaram a ser lançadas novas traduções. No Brasil, explode o lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia na linguagem de hoje. No exterior, logo em seguida, a NVI foi lançada. A NVI e outras traduções, tudo sobre o financiamento de uma nova organização que surgiu, a chamada Sociedade Bíblica Unida, sediada, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E nós vamos estar mostrando um pouquinho, depois de passarmos por tudo isso que nós já falamos até aqui, em 9 vídeos, para que você perceba o quanto isso influencia naquilo que Deus realmente quer que entre na tua alma, aqui, ó, tua mente, a alma está aqui, ó. Você não tem nenhuma entidadezinha, fumacinha dentro, que vive junto com o teu espírito, que é chamada de alma, como ensinam, não. Acreditação é mentira, não. Isso é coisa de Platão. Jesus não ensinou isso, não, nem Paulo. Quem ensinou isso foi Homero e Platão, tá? Palavras são substituídas. Palavras são alteradas. E isso, nós já estamos encerrando esse vídeo para ele não ficar muito longo para você, sem falar naquilo que nós vamos repetir de novo. A Bíblia foi escrita no Oriente Médio para um povo de mentalidade semítica, aonde as ideias se formavam de forma diferente do que se formam na mente do homem ocidental do século XIX, XX, XXI. Uma determinada declaração, uma determinada sequência frasal para expressar uma ideia, um desejo, uma afirmação,
poderia produzir na mente do hebreu uma ideia um tanto quanto diferente do que produz na minha e pode produzir na sua. Então há de se ver que precisamos ter um cuidado muito especial em lidar com a Bíblia como escritura, como palavra de Deus, o que nem todas podem ser mais chamadas, nem tratadas assim. Aí, diante disso tudo, nós temos o quê? Século XIX. A produção de inúmeros congressos, de inúmeros trabalhos e palestras em grandes universidades, em renomadas universidades, como Cambridge e Oxford, na Inglaterra, produzindo um texto que eles apresentam como o melhor texto grego para o Novo Testamento. Não obstante as discordâncias, não obstante as denúncias de disparate, de desencontro, de se escolher um determinado papiro, um determinado fragmento manuscrito, o fragmento manuscritológico, por causa de uma palavra ou por causa de um término de um versículo, sem olhar que esta palavra, ou término deste versículo, está em um fragmento que é corrompido, que é corrupto, que antes faz declarações totalmente antibíblicas ou totalmente anti-evangélicas, não vou dizer anticristãs, porque sobre a égide, como eu já disse antes, de crente, de cristão ou de cristianismo, se abrigam todos os tipos de religiões e todos os tipos de doutrinas. Então nós pretendemos caminhar mais um pouquinho, para nós mostrarmos, abrindo Bíblia aqui, eu vou virar para o celular, porque eu estou tentando comprar uma câmera para me produzir um trabalho mais próximo do que poderia ser chamado de profissional, né? Mas é difícil. É difícil, irmãos, é difícil. Olha o tempo que eu fiz o último vídeo antes desse. Olha o tempo. Não foi falta de vontade, nem pesquisando. Não pesquisei nada não, irmãos. Não tive pesquisando nada. Esse vídeo que estou fazendo aqui, o que fiz anteriormente, se é que vão permitir eu colocar, por causa do que eu falo sobre política e cito nomes, provavelmente o YouTube não vai pôr. Tomara que sim, tomara que ponha. Afinal de contas, eu não ofendo ninguém, eu só falo verdade. Eu fiz um apanhado recentemente. Fiz uma pesquisa, comprei alguns livros sobre o Império Otomano, né? Esse, o outro que eu li mais, esse aqui eu li menos, para saber, para dizer para você que há uma batalha espiritual, mais contra a palavra de Deus do que contra vidas. O objetivo número 1 desse conflito espiritual é destruir, é macular, é corromper as Escrituras. E, em segundo lugar, arrastar a perdição vidas humanas. Então, eu quero encerrar aqui esse vídeo. Eu fiz umas anotações aqui no caderno. Eu termino falando que eu vou falar sobre traduções bíblicas. Em momento nenhum eu vou estar ofendendo os católicos. Em momento nenhum eu vou estar ofendendo os testemunhas de Jeová. Assim como não estou ofendendo aos evangélicos, porque a maioria das coisas ruins que eu tenho falado da Bíblia que eu uso, que eu faço uso. A minha Bíblia é devocional, que por enquanto eu não encontrei outra melhor. Almeida, revista corrigida da Sociedade Trinitariana. Recentemente dei um absurdo nisso aqui.
Mas na hora de clicar ali eu não atentei, que eu não estava querendo Bíblia de estudo, aí já tinha feito a compra. Aí comprei. Então, eu vou fazer críticas a trabalhos que não correspondem ao que Deus deseja para conduzir o seu povo, a sua comunidade, que pela tradição greco-romana nós chamamos de igreja, do grego eclesia, né? Mas no hebraico o termo certo seria knessia, de onde vem o termo Knesset, que é o Congresso Israelense, ou seja, pessoas separadas, um grupo de pessoas separadas com iguais direitos e iguais poderes de voto, de decisão e capacitação para atender aos objetivos, aos propósitos de um Senhor ou de uma nação. Jesus, no hebraico, usou essa palavra, o equivalente a... Os biblistas costumam colocar uma expressão que é mais comunidade, grupo de pessoas. Então nós vamos estar mostrando, mas em momento nenhum ninguém se sinta ofendido, tá bom? A gente está aqui com o objetivo de edificar e não de ofender. E nós trabalhamos em prol da verdade, e não para agradar grupo A, grupo B ou grupo C. Já falaram para mim, você tem que correr atrás de agradar um nicho, você tem que procurar o teu nicho. Eu não quero saber de nicho, eu não quero saber de nada. Eu estou aqui para falar o que Deus coloca no meu coração para me falar. E o que é que Deus tem colocado no meu coração para falar? Procurar a verdade, me aproximar da verdade, que embora esteja à disposição de todos, a maioria, muitos, não se importam. Preferem a comodidade de ouvir e acreditar no que falam de cima do púlpito, nos que escrevem nos livros, nas bíblias que fazem, né? Nos tipos de bíblia que fazem. Eu não vou pegar aqui uma bíblia que vai parecer que eu estou querendo destacar pejorativamente. Então, shalom, que Deus abençoe os irmãos.